Outra pergunta importante com relação a essas questões de Mateus 28, 19, da autenticidade do texto, de Ellen White, é essa pergunta que agora você percebe aí na sua tela. Ellen White sabia que algumas palavras da Bíblia foram alteradas? Vamos ver a resposta a essa pergunta em alguns de seus escritos. Ela diz o seguinte neste texto que você agora pode perceber aí. Vi que Deus havia, de uma maneira especial, guardado a Bíblia, ainda quando da mesma existiam poucos exemplares. E homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que a estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar suas estabelecidas opiniões, que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus, como um todo, é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra e explicando-se mutuamente. Agora ela diz aqui, olha, os verdadeiros inquiridores, ou seja, os verdadeiros pesquisadores da verdade não devem errar, pois não somente é a palavra de Deus clara e simples ao explanar o caminho da vida, mas o Espírito Santo é dado como guia na compreensão do caminho da vida ali revelado. História da Redenção, página 391. Então, meus amados, quando Ellen White ela diz, vi isso, isso e isso, vi aquilo, ela recebeu uma visão especial onde Deus estava mostrando a ela acontecimentos do passado, do presente ou do futuro. E aqui nós percebemos que em alguns momentos ela disse isso. Vi que Deus havia guardado a Bíblia. Vi que alguns homens doutos mudaram algumas palavras, achando que estavam ajudando, achando que estavam tornando aquilo mais compreensível, mas na realidade eles estavam mistificando o que era claro. Mas uma importante pergunta é a seguinte: será que ela viu todos os textos que estes homens doutos manipularam das Escrituras? É uma pergunta importante e que a resposta a essa pergunta, ao meu ver, é não. Ela não viu todos os textos que foram manipulados. Porque se ela visse, ela teria declarado isso, ela teria escrito isso de forma mais detalhada. Olha, o verso tal foi manipulado, o verso tal foi manipulado. Mas ela não fez isso. Ela só disse que alguns textos, algumas palavras das Escrituras, elas foram mudadas com má intenção, para fundamentar tradições, para defender tradições. Mas vamos para outra pergunta importante aqui em nosso seminário Israel Antiga e Moderna. Mas há erros na Bíblia? Essa é uma pergunta perturbadora para muitas pessoas. Porque muitos pensam assim: se existe erro na Bíblia, se existe palavras manipuladas na Bíblia, então nós podemos descartar totalmente esse livro como digno de consideração, como digno de ser acreditado, de ser estudado. Vamos ver um pouco mais a respeito disso, dessa resposta se há erros na Bíblia. Homens há que se esforçam por ser originais, cuja sabedoria é mais elevada que o que está escrito. Portanto, sua sabedoria é loucura. Descobrem antecipadamente coisas maravilhosas, ideias que revelam estarem eles grandemente atrasados na compreensão da vontade divina e dos desígnios de Deus. Buscando esclarecer ou desemaranhar mistérios por séculos ocultos aos mortais, são como um homem a chapinhar na lama,
ou seja, a deslizar na lama, a escorregar na lama, incapaz de desembaraçar-se a si mesmo, e todavia dizendo aos outros como saírem do lodoso mar em que eles próprios se debatem. Esta é uma justa representação dos homens que se põem a corrigir os erros da Bíblia. Homem algum pode aperfeiçoar a Bíblia, sugerindo o que o Senhor queria dizer ou devia ter dito. Vamos continuar analisando esse mesmo texto no slide seguinte. Alguns nos olham seriamente e dizem, olha só o arrazoamento de muitos, não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável, ela afirma, né? É provável que isso tenha acontecido. E a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Sim, com a mesma facilidade tropeçariam em fatos simples que a mente comum aceita e em que discerne o divino, e para quem as declarações de Deus são simples e belas, cheias de essência e riqueza. Mesmo todos os erros não causarão dificuldade a uma alma. Olha, meus amados, ela diz que é possível que haja erros, né? Aqui, ó. Não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Ela conforma, tudo isso é provável. E aqui embaixo ela declara, mesmo todos os erros que existem na Bíblia, não causarão dificuldade a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades da mais simples verdade revelada. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Então, meus amados, fica demonstrado aí para nós que precisamos ser cautelosos com relação a essa questão de julgar a Bíblia, de julgar os tradutores, de desprezar a palavra de Deus porque ela sofreu ou poderia ter sofrido problemas na sua tradução ou problemas na reprodução dos seus manuscritos, sofrendo a interferência, né, dos seus reprodutores, inserindo palavras diferentes para apoiar as suas tradições. Precisamos ser cautelosos com relação a esses detalhes, porque mesmo isso sendo provável, mesmo tudo isso podendo acontecer, todos os erros que existam na Bíblia não vão ser dificuldade para a alma que tem interesse de pesquisar e de aprender a verdade, tá? Então, sendo assim, vendo essas duas posições da irmã White, a primeira dizendo que ela viu que alguns homens mudaram algumas palavras, e essa agora ela falando, né, alertando para o perigo de se questionar essas questões, nós temos aí a seguinte pergunta. Sendo assim, a irmã White estava errada nessa ocasião? Que ocasião? Vamos ver adiante aí que ocasião seria essa. O porquê dessa pergunta? Sendo assim, a irmã White estava errada nessa ocasião, porque em um momento ela fala que os homens doutos mudaram algumas palavras para apoiar a tradição. E naquele outro texto, no texto anterior, vimos que ela fala que não podemos ficar criticando, diríamos assim, né, ou indicando coisas que foram alteradas na Bíblia ou não, que precisaríamos deixar isso quieto, este assunto quieto, como já ouvi de algumas pessoas, né, para não abalar a fé dos irmãos. Você não pode falar que esse texto
foi alterado para não abalar a fé dos irmãos. Então, será que a irmã White estava errada quando ela escreveu isso aqui, ó? Então eu vi em relação ao diário, Daniel 8:11, que a palavra sacrifício foi suprida, ou seja, ela foi acrescentada. A palavra suprida significa acrescentada, pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta dele àqueles que deram o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos estavam unidos na correta visão do diário. Mas no desapontamento, desde 1844, outros pontos de vista têm sido abraçados e escuridão e confusão têm se seguido. Ellen G. White, Present Truth, Verdade Presente, né? Novembro de 1850, and Early Whites, páginas 74 a 75. Tá aí a fonte, tá? Você pode encontrar esse texto no site, com os textos de Ellen G. White. Tem a opção de você lá buscar os seus textos em inglês. Você entra aí nessa referência, né, Early Whites, na página 74, 75, você vai encontrar esse texto aí. É só você pegar, fazer a tradução, você vai encontrar exatamente esse texto aí, tá bom? O link está aqui, depois quem quiser, vou deixar o link aí também abaixo na descrição, para ficar mais fácil para vocês. Então vamos entender um pouco a respeito disso daqui. Ela disse que a gente não podia ficar apontando erros da Bíblia. Que isso, os homens que ficam tentando apontar os erros da Bíblia, eles se acham sábios, mas eles estão a chapinhar na lama, a deslizar na lama, e etc e tal. E agora, nesse momento aqui, nós vemos que ela mesma fez isso. Ela apontou um texto que foi alterado. Então, ela estava chapinhando na lama? Ela estava, então, escorregando na lama? Ela estava, então, apontando erros da Bíblia? Ela estava, então, criticando a Bíblia? Porque ela mesma apontou aqui uma palavra que foi suprida, que foi acrescentada, né? No texto de Daniel 8:11, que nós vamos ver agora aqui no slide seguinte, qual que é? Então, isso se aplica a ela também? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para fundamentar aqui a nossa posição em apontar que Mateus 28:19 foi alterado e fundamentar isso com referências fidedignas, com referências bibliográficas, como muitas que nós já vimos aqui, de enciclopédias, de livros, né, do próprio catolicismo, demonstrando que esse texto foi alterado, né? Então, se a própria senhora White apontou um texto que foi alterado, por que não poderíamos fazer isso usando fundamentos para isso? Agora vem uma outra questão. Ellen White sabia que Mateus 28:19 foi alterado? Creio que não, porque senão ela teria também demonstrado isso e não teria nem escrito, né, reproduzido esse texto nos seus escritos. Isso mostra que ela é uma falsa profeta, que ela não é digna de ser acreditada? Não. O profeta ele não tem obrigação de saber tudo. O próprio Daniel ele não soube tudo. Muita coisa que foi revelada a ele, o anjo falou para ele, guarda isso daí, sela, porque isso aí é para o tempo do fim, né? Então o profeta ele não tem obrigação de saber de tudo. Ele tem a obrigação de saber e de declarar aquilo que Deus mostra para ele. E creio que Deus não mostrou para ela e para os irmãos na época dela que Mateus 28:19 foi alterado. Mas esse texto aí, olha, ele mostrou para ela que essa palavra ela foi acrescentada, de Daniel 8:11, né? Que diz assim, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício. Tá vendo a palavra aqui, sacrifício em itálico? Ela está deitadinha. Existe um consenso entre os tradutores e a própria sociedade bíblica, as sociedades bíblicas, de que essas palavras, algumas dessas palavras em itálico, elas
não estão nos originais, elas foram acrescentadas, né? Então essa palavra aqui, sacrifício, ela está em itálico, está deitadinha, né? Então essa palavra aqui que ela falou que foi acrescentada, foi suprida pela sabedoria humana, né? Sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Percebe aqui no versículo 12, a palavra sacrifício também aparece novamente, e ela está em itálico. Aqui no versículo 13 também a palavra sacrifício aparece, né? Sacrifício contínuo. Então, certo seria só contínuo e não sacrifício contínuo, né? Nós temos um estudo que explica as implicações dessa mudança, né? Você pode nos solicitar depois. É um estudo em PowerPoint que você pode solicitar e vamos enviar para você por e-mail. É só você colocar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários e solicitar esse estudo que na medida do possível estaremos enviando aí para todas aquelas pessoas que quiserem, tá bom? Vamos seguir aqui adiante então. Outra pergunta importantíssima. Ellen White conhecia todos os textos com palavras supridas, acrescentadas? O que vocês acham? Será que ela conhecia? Será que Deus mostrou para ela todas as palavras que foram supridas nas Escrituras, que foram acrescentadas? Ou que foram retiradas, removidas? A resposta a essa pergunta é um sonoro e gigantesco não. Ela não sabia. E ela também não tinha obrigação de saber. Ela não tinha obrigação de saber. E ela não sabia, né? A Trindade é o elo de ligação ecumênico. Então agora nós vamos entrar numa parte que vamos ver que essa doutrina, a doutrina trinitária, ela é um elo que une várias religiões no grande movimento ecumênico de Apocalipse 18, a Grande Babilônia, que deu às nações, né, às religiões, às denominações. É até interessante fazer essa comparação, né? Ela fala deu a todas as nações, deu às nações mesmo, o mundo inteiro. Mas também pode ser usada as denominações. Ela deu a todas as denominações do seu vinho, ou seja, dos seus dogmas. E o principal deles é o dogma da Trindade. A maioria das religiões hoje crê, né, na Trindade, e vamos entender aí que ela é um elo de ligação ecumênico muito forte, tá? Mas nós vamos ver isso no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu joinha, não deixe de curtir, isso é muito importante. E se você não gostou também, pode dar apertar aí o dedinho para baixo, o dislike, né, como eles dizem, não tem problema. E justifique aí se você gostou do vídeo nos comentários, o que você achou. Se você não gostou também, diga por que você não gostou. Deixe seus comentários aí, tá? É bom para enriquecer o debate, a discussão sobre o assunto. Aqui nós não queremos nos posicionar como donos da verdade, tá? Cada um é livre para pensar como quiser, mas as evidências estão aí e eu creio que elas são solidamente suficientes para fundamentarmos tudo aquilo que estamos afirmando aqui. Então, deixa aí os seus comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quer acompanhar os próximos vídeos, clique no sininho das notificações para você receber os próximos vídeos desse seminário e de outros que estamos gravando em nosso canal. E se você quiser apoiar esse ministério, apoiar este canal, nos ajudar a mantermos esse trabalho, né, com aquisição e melhoramento de equipamentos, das nossas despesas de gravação, você pode também nos ajudar através do link que está na descrição do vídeo, o link do Apoia-se. Você pode nos ajudar aí com o valor que você achar melhor. Lembrando que aqueles que apoiarem com o valor mensal de R$20, eles vão ganhar um livro de minha autoria, que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, olha. Adoração verdadeira, vírgula, falsa adoração. É um livro que procura detalhar desde o Gênesis
na história de Caim e Abel, até no Apocalipse, a verdadeira adoração em contraste com a falsa. Tá? Então é um livro todo fundamentado nas Escrituras. Você pode adquirir esse livro pelo valor de em torno de R$ 6, R$ 7. Tá? E as pessoas que nos ajudarem aí, com R$ 20 mensais, vão ganhar um de brinde. Tá? Vamos enviar para você no seu endereço. Lembrando que vamos enviar apenas após aí os 12 meses, né? As pessoas que ajudarem com R$ 20 mensais, após 12 meses aí elas estarão recebendo um livro desse, de nossa autoria, tá? Isso é só assim um brinde, né? Uma simples demonstração. Não tem como pagar a ajuda daqueles que se dispõem a ajudar, né? Deus, ele consegue e pode pagar aqueles que nos ajudam. Esse canal ele não é monetizado pelo YouTube. Nós não recebemos aí ajuda de gravação, de incentivos do YouTube, né? O canal não é monetizado ainda porque não tem conteúdo suficiente. Mas aqueles que puderem e quiserem nos ajudar, o link está aí. Então um abraço a todos, fiquem todos com Deus, na paz de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!